Nessa noite eu quero estudar com os irmãos o tema Viver pela Fé. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. Ora, 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, da fé, também mesmo depois de morto, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara, sua esposa, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sob a extremidade do seu bordão, a adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Concluindo, pela fé, Moisés, ainda nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa.
Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou que o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando-o os egípcios, foram tragados de todo. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para um encontro contigo, para louvar o teu nome, para compartilharmos, termos comunhão com os nossos irmãos e também para ter esse encontro maravilhoso com a tua voz e com a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós e nessa noite, mais uma vez, venhas ministrar sobre o nosso coração, que o teu Espírito esteja entre nós, operando com liberdade e poder, tornando essa palavra entendida, aplicada, transformadora. Tira dos nossos corações qualquer distração ou preocupação que de alguma forma possa impedir aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós nessa noite. Faze assim para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Amém. Vamos ficar sentados com a Bíblia aberta. O autor de Hebreus, escrevendo para a igreja, num tempo de lutas e sofrimentos, angústias, incertezas, perseguições, escreve como uma receita de vida, como uma prescrição de resistência, perseverança no meio de tantas dificuldades e vitória, a mesma receita que Deus havia prescrito para Abacuque no Antigo Testamento. Também Abacuque vivendo um tempo de conflitos, desânimo, questionamentos existenciais, dificuldade de enfrentar a vida. Da mesma maneira, Deus veio na direção de Abacuque e prescreveu a mesma receita: viva pela fé, viver pela fé. Nós estudamos esse capítulo na classe de Hebreus no semestre passado e eu fiquei com o desejo de, numa oportunidade, compartilhar algumas das lições para a igreja. E eu faço hoje, talvez porque eu também entenda que todos nós estamos vivendo momentos bem parecidos, momentos de lutas difíceis, de incertezas, gente experimentando muito conflito, um tempo onde convicções estão sendo derrubadas e questionadas, um tempo onde se pode dizer que na religiosidade há muita credulidade, o que quase sempre representa que há grande incredulidade. Especialmente nesses dias de eleições e campanhas eleitorais, é um tempo de promessas inacreditáveis. O justo, um homem que quer viver piedosamente nesse mundo, nesses tempos, quem quer vencer, resistir, perseverar, precisa viver pela fé. Mas o que é viver pela fé? Quando a gente diz para crente, diz assim, olha, vamos viver pela fé. O que é viver pela fé? Muita gente traduz essa expressão, viver pela fé, quer dizer viver na incerteza. Fulano vive pela fé. Então já sei que ele não tem nada. Vive sem nada. Vive igual pastor e missionário.
vive na luta, vive na dificuldade. Viver pela fé significa não ter certeza de nada, viver uma luta cada manhã, cada dia, vida de sofrimento. Mas a Bíblia nos fala que viver pela fé é exatamente o contrário disso. Viver pela fé, nessa convicção apresentada pela palavra, é uma vida que traz segurança, é uma vida certa, é uma vida de convicções, de vitórias. Quais as lições que nós podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler sobre o que é a fé e como viver pela fé? Eu queria então agora listar com vocês algumas lições sobre esse capítulo, pelo menos sobre esse trecho que lemos, sobre a fé e o que é viver pela fé. Você ainda está aí? Amém? É bem. Se em algum momento você não estiver mais aí, dá uma sacudida, ok? Primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que viver pela fé não é apenas ter uma convicção e uma confissão de fé, mas viver pela fé é fazer da fé a característica principal da sua vida. Primeira lição é: viver pela fé não é apenas ter uma confissão de fé, mas viver de maneira que a fé é a característica principal da sua vida. O que nos chama a atenção nesse capítulo 11 de Hebreus é que quando a gente fala sobre fé, descobre, pensa, sabe que fé é um dos assuntos mais importantes, mais fundamentais da nossa fé, da vida do Evangelho. É um dos temas mais importantes da Bíblia, a fé. Mas quando vai ler a Bíblia, descobre que, apesar de que fé é um dos temas fundamentais e mais importantes, só há um capítulo em toda a Bíblia que trata exclusivamente de fé. Parece isso um contrassenso. E dentro desse capítulo, que foi o que nós acabamos de ler, ou quase todo, só há um versículo, que conceitua fé, que é o verso 1. Olha aí, Hebreus 1:1, que você vai ver que é o único versículo que conceitua o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, e aí começa a falar de uma maneira diferente. Ou seja, aqui eu encontro a primeira lição sobre viver pela fé. Todo o capítulo não se preocupa em explicar ou conceituar, mas se preocupa ou se ocupa em apresentar uma sequência cronológica certinha dos heróis da Bíblia, dos heróis do Antigo Testamento, em cuja vida, em cujo testemunho, cujas ações, decisões e reações revelam, exemplificam esse verso número 1. Ou seja, Hebreus dá o conceito no verso número 1, e logo depois diz, pois, e aí começa a falar dos heróis, descrevendo a vida desses heróis, em cuja vida, em cujo testemunho, revelaram o que é fé, por meio do seu comportamento, das suas decisões, dos seus testemunhos. Isso não é uma coincidência, na Bíblia não tem coincidências. Isso daí não é uma pista, é uma intenção, é um propósito. Ou seja, por assim dizer, o que o autor de Hebreus está querendo dizer é que, na verdade, a grande preocupação não é que tenhamos uma confissão muito arrumada, muito entendida, muito explicada sobre fé. Não é tão importante que você tenha uma confissão de fé, tanto quanto é fundamental que você viva uma vida de fé. De uma certa forma, o autor de Hebreus está desconstruindo uma metodologia, um sistema que é muito bem estabelecido dentro de nós. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados com conceitos, com palavras, com princípios,
com passos, com as lições, do que propriamente com a prática das coisas. Eu já disse uma vez, não sei se foi aqui no púlpito ou na classe da escola dominical, que todos nós gostamos de comprar os livros que tem assim, os 3 passos para isso, os 4 princípios para aquilo. Nós gostamos dessas coisas. De maneira que quando o autor de Hebreus quer falar sobre fé e não conceitua, não define, ele está dizendo que o que é importante, a ênfase, não é muito, tão somente que tenhamos uma confissão bem arrumada de fé, mas que tenhamos uma vida prática, onde fundamentalmente a fé vai sendo revelada no nosso comportamento. Hebreus 11 nos ensina que a fé não é uma teoria, um princípio. Fé não é uma máxima de vida. Fé não é uma confissão que tenhamos que ter, que talvez nunca entendamos bem o que é a fé. Se tivermos que dar uma definição ou conceituar teologicamente o que é fé, talvez nem saibamos. Vivamos com Deus a vida toda e nunca aprendamos direitinho o que é fé, conceituar e explicar a fé. Mas o que é mais importante não é que tenhamos declarações bem arrumadas, arroubos de uma oratória onde tudo fique bem explicadinho, mas que tenhamos uma vida coerente. Fé é uma convicção a respeito de Deus que se revela numa vida em ação. Fé é uma certeza que molda comportamentos. Viver pela fé é ter uma coerência completa entre o acreditar e o viver. Fé, viver pela fé, é decidir confiar em Deus e comprometer-se integralmente com isso. Então, fé é uma decisão. Essa questão de fé precisa ser entendido que há uma dupla participação. Fé nos é dada por Deus. A Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Mas viver pela fé, praticar a fé é uma decisão. Muitas vezes precisamos ficar a vida toda orando, Senhor, eu tenho tão pouca fé, Senhor, me dê fé. Aí eu vou orar, vou pedir fé. A Bíblia diz que a gente tem que orar, pedir, que Deus vai dar a fé. Mas ao outro lado da história, a fé é para ser vivida, praticada, exercitada. Deus dá e você põe em ação. Seremos pessoas que vivem pela fé quando decidirmos experimentar nas nossas vidas aquilo que aprendemos e aquilo que confessamos. Viver pela fé é ter atitudes, prioridades, decisões, testemunhos que revelam que aquilo que a nossa boca confessa, vivemos. Amém? Entenderam, irmãos? Quem entendeu diz amém. Não, eu explico tudo de novo. Segunda lição que a gente aprende aqui em Hebreus 11, em viver pela fé e o que é fé, foi o conceito do verso 1. Fé é ter certeza e convicção sobre as promessas e a palavra de Deus. Viver pela fé, ter certeza, convicção a respeito das palavras de Deus. Muitos não entendem quando a gente diz assim, tenha fé, meu irmão, viva pela fé. Quando ouvem isso, faz uma tradução que não é a verdadeira. Porque parece assim que é aquela fé do tipo, eu tenho fé que vou passar de ano. Hoje eu adquiri essa fé, eu vou passar de ano. Eu tenho fé que eu vou ganhar um carro novo. Tem até uma música aí, né, de Gilberto Gil, andar com fé, eu vou porque a fé não costuma falhar. E tudo que é feito com fé dá certo, gente. O mais importante é que você tenha fé. Tenha uma fé, porque tendo fé tudo vai dar certo. Mas, irmão, não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de outra coisa. O verso 1 de Hebreus 11 fala que fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E o verso 3 diz assim, pela fé
entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. A fé evangélica, a fé bíblica, ela é diferente dos demais conceitos de fé. A fé bíblica é aquela que está repousada, estabelecida sempre sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus. A fé evangélica, a fé da qual eu estou falando, do viver pela fé, é viver na convicção da palavra de Deus, de que o que Deus fala é verdadeiro, e que Ele é fiel e vai fazer cumprir o que Ele falou. Isso é que é ter fé. Isso é que é viver pela fé. É viver convicto de que aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Ter fé e viver pela fé é viver convencido de que tudo que está na palavra de Deus é verdade. Portanto, fé na Bíblia tem a ver com palavra de Deus. Sem que haja uma palavra de Deus, sem que haja uma promessa de Deus, o que você chama de fé será apenas um forte desejo, uma intenção, um sonho, uma grande expectativa de que vai acontecer, uma pretensão de que alguma coisa aconteça. Mas o que a Bíblia chama de fé é alguém que anda, decide, toma posições, descansa, age, tomando como concreto e absoluto que aquilo que Deus falou que vai fazer, aquilo que Ele prometeu, vai acontecer. Então, fé é dar concretude antecipada àquilo que você ainda está esperando. Viver pela fé é dar concretude antecipada àquilo que você ainda está esperando. Portanto, viver pela fé depende de você ter certeza de que Deus é fiel. Então, se é assim, quanto mais da palavra de Deus você conhecer, quanto mais promessas de Deus você conhecer, maior será a sua fé. Se a fé repousa sobre a convicção das palavras e promessas de Deus, se eu creio na fidelidade de Deus, que o que Ele falou vai acontecer, quanto mais coisas de Deus eu souber, quanto mais promessas de Deus eu souber, maior será a minha... Acorde, gente. Será a minha... Vocês conhecem aquele exemplo muito antigo do salto no escuro, mas não custa eu repetir que pode ser que alguém aqui não lembre. Pense que você é uma criança de 3 anos, 4 anos, você chega aqui e eu coloco você lá em cima naquela galeria, apago todas as luzes e vou submeter a você a um teste de fé. Fé é um salto no escuro, então vamos fazer isso. Apague todas as luzes, você fica lá em cima e com tudo escuro, absolutamente escuro, uma voz se ouve. E essa voz diz: pule, pule que nós vamos te segurar. Dê um salto de fé. Tenho certeza que a maioria de nós não o fará. Porém, se o mesmo teste for feito e você ouvir que é a voz do seu pai, o seu pai chamando você pelo nome, dizendo: Cleide, pula que eu estou aqui embaixo, eu estou te vendo e eu te seguro. Tenho certeza que Cleide pula. Eu pulo, você pula. Porque o salto no escuro da fé não é um salto aleatório, é o salto de alguém que conhece quem está lá embaixo e vai te pegar. Você conhece a fidelidade e a competência de quem vai estar te segurando lá embaixo. E é assim que é a fé. A fé depende de você conhecer e confiar em Deus. Amém? Tudo bem até aí? Podemos ir para o terceiro ponto.
O terceiro ponto está aqui nesse verso 3, que ele é muito interessante. Ele diz: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, viver pela fé é entender o inexplicável. Essa é a terceira lição. Viver pela fé é entender o inexplicável. Olha que coisa que interessante. O autor de Hebreus diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Mas não há nenhuma explicação na Bíblia sobre como foi que Deus fez e criou o universo. Apenas a palavra diz no verso 1 que Deus fez o universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro verso da Bíblia é onde a fé começa. E nós somos apresentados à realidade da existência de Deus, do poder de Deus e da palavra de Deus, que do nada faz tudo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que quando há fé em nossos corações, até o inexplicável, ininteligível, quando vem da parte de Deus para as nossas vidas, aquilo é entendido. Você é capaz de acatar, acolher, acomodar dentro de você o que é inexplicável, ininteligível, sem que aquilo seja explicado. E todos nós sabemos que a vida nos apresenta sempre muitos inexplicáveis. É a ação do Espírito Santo dentro de nós, quando entramos em contato com Deus e conhecemos a Deus, a sua palavra, o seu poder, acolhermos no coração com paz o que é inexplicável. E o contrário é verdade. Quando não há fé, vivemos o tempo todo questionando tudo, buscando sem fim explicações para tudo que é difícil, para tudo que é inexplicável. Queremos explicações, queremos entender. As coisas explicadas nunca nos satisfazem, as nossas lutas, os nossos inimigos, as coisas que nos sobrevêm, que nos surpreendem, que são difíceis, nós vamos perguntando, respostas vão sendo levantadas, mas aquilo nunca nos satisfaz, porque na verdade, por sermos seres humanos, somos limitados e a nossa mente é limitada. Nós não sabemos todas as coisas, nós não entendemos todas as coisas, e é nossa característica de ser humano achar que tudo aquilo que eu não consigo entender, então não é verdadeiro. O que eu não consigo arrumar na minha lógica, então aquilo é mentira. Então aquilo não pode ser aceito porque eu não consigo entender, como se a minha mente, o meu coração, fosse a regra de medir, o padrão para medir todas as coisas. Vocês querem ver uma coisa interessante? Esse verso 1 diz que Deus criou o mundo e fez todas as coisas do nada por meio da sua palavra. Quem tem fé aceita essa verdade. Deus fez por meio da sua palavra com poder. Quem não tem fé questiona a vida inteira como o mundo foi criado. E a ciência passa o tempo todo tentando teorias e teorias explicar como o mundo foi criado, sempre tirando Deus da história, claro. Eu não sou cientista, não sou perito nisso, certamente aqui há pessoas que podem discutir isso, mas aí vem a teoria mais em voga, a teoria do Big Bang, não é isso? Da grande explosão. Que então o mundo foi criado por meio de uma grande explosão, de uma massa de energia enorme que de repente explodiu e deu origem a todas as coisas. Meus irmãos, vamos aqui falar honestamente. O que é mais fácil? Acreditar que Deus existe e fez todas as coisas, ou acreditar que uma explosão aleatória, sem conhecimento e ordem, sem criação, conseguiu essa explosão arrumar todas essas coisas com tanta complexidade, tanta arrumação,
como são a nossa vida. Mas é a fé quem faz trazer essa paz ao nosso coração. Esse exemplo de Enoque, verso 5, diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte, que Deus o trasladou, não deixando ele passar pela morte, porque ele obteve um testemunho. Ele agradava a Deus, ele andava com Deus, diz o texto de Gênesis. Olha que coisa linda, Enoque não fez nada na vida dele, nada. Enoque não fez nada para agradar a Deus. Isso já dá um certo alívio a mim, não sei se é você. Eu já sei que eu posso agradar a Deus se eu não fizer nada, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz, eu não fiz nada. Enoque é um sujeito que não fez nada, não há nada na Bíblia que diz, ele construiu uma arca, ele construiu um monte, ele construiu uma igreja, ele enfrentou um exército, ele derrubou um touro, ele matou um leão. Enoque não fez nada, mas é um homem que passa da vida para a vida com Deus sem enfrentar a morte por uma só razão. Andava com Deus, amava a Deus, e diz aqui o autor de Hebreus que ele tinha fé. Fé de que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, então, é algo que nos dá uma visão da grandeza de Deus, do poder criador de Deus e, ao mesmo tempo, da nossa pequenez, das nossas limitações. De maneira que, se eu entendo que eu sou pequeno e limitado e que Deus é grande e poderoso, que por meio da sua palavra Ele faz tudo do nada, então eu colo nesse Deus. Foi o que Enoque fez. Eu não sei fazer nada, não sou competente, sou capaz, vou colar em Deus, vou andar com Deus. Entender que Deus é capaz, poderoso o suficiente para tomar conta da minha vida e eu vou depender dEle. Aí é o que diz a palavra, é aquele que crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Fé é você crer que Deus existe e andar com Ele, sabendo que o que você precisa vai receber da mão dEle. Essa é a característica, a terceira lição que nós aprendemos, andar pela fé, viver pela fé. Você não precisa fazer nada de especial, é colar em Deus. É colar nele, saber que você não é nada, que Ele é tudo, que a palavra dEle é poderosa e é capaz de criar o mundo do nada. Que Ele existe e que é galardoador daqueles que andam com Ele. Se você é capaz de viver assim, você está andando com Deus, agradando a Deus. E essa experiência de Enoque, ela é uma experiência típica. Ou seja, se você for mergulhar no texto, você vai ver que ele é levado para Deus quando completou 365 anos de vida. Ou seja, numa linguagem simbólica, cada dia da vida dele, cada ano da vida dele, ele andava com Deus. Todos os dias da vida dele, ele andou com Deus. E quando fechou esses 365 anos de vida, ele foi levado. Essa é uma história real, mas emblemática. E quem anda com Deus entende o inexplicável. A quarta lição desse capítulo é que viver pela fé é obedecer às orientações de Deus. Viver pela fé é obedecer às orientações de Deus. De onde eu tiro isso? Verso 4, fique tranquilo que eu não vou até o 22 não, senão você está pensando que vai sair daqui 00:30, calma. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por isso, por esta oferta, obteve o testemunho de ser justo e recebeu a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, Abel é o nosso exemplo de fé. Por quê? Porque o seu culto, sua adoração, o seu sacrifício foi aceito por Deus. O que é que você pode tirar comigo de lição daqui? Por que que a oferta de Abel foi aceita e ele então se tornou o exemplo de justiça, de um homem justo
que anda e vive pela fé. E por que que a oferta de Caim não foi aceita? Você nunca se perguntou sobre isso? Mas antes dessa pergunta, dessa resposta, vem uma questão anterior. Por que que era necessário um culto frequente e regular, onde Abel e Caim teriam que se preparar para encontrar-se com Deus e levar uma oferta? Se você entender essa pergunta, você entenderá a segunda. Veja bem, Deus andava com o homem na viração do dia, a comunhão era direta, papo reto, direto, até que veio o pecado. Quando veio o pecado, o homem, pelo sentimento de culpa e pela queda, pela mancha do pecado, fugiu de Deus, escondeu-se de Deus, sob culpa e condenação, e não queria mais comunhão com Deus. Então Deus proveu um meio de restaurar a comunhão e restaurar o homem. Deus é quem proveu o meio de comunhão, adoração e restauração. E como foi que ele fez isso? Aparece aí em Gênesis, no capítulo 3, verso 21, que Deus então sacrifica um animal, mata um animal inocente, vem com a pele desse animal e cobre a nudez de Adão e Eva e os chama novamente para comunhão. Portanto, esse foi o meio pelo qual Deus proveu a restauração, o contato, a comunhão, a aceitação. Claro que isso foi foi uma atitude típica, porque apontava lá no futuro que Jesus Cristo, o Cordeiro Inocente, é quem seria sacrificado, para aí sim então conseguir propor essa restauração, esse conserto. Muito bem, desde esse momento então, notamos em todo o Antigo Testamento que esse culto, essa aproximação, esse encontro de adoração era feito da mesma maneira. Todos que queriam um culto, uma adoração, um encontro com Deus, matavam um animal inocente, ofereciam sangue inocente para entrar em adoração, louvor na presença de Deus. Deus então orientou, por meio da sua própria ação, o culto como deveria ser feito. Chega um dia então que Abel e Caim vão para o culto, vão para a adoração. E aí o que acontece? Caim, que era agricultor, decide que a maneira de agradar a Deus era levar o que ele produzia. Ele era agricultor, recolheu lá na árvore, colheu lá uma abóbora, um chuchu, uma cebola, fez uma bolsa de mantimentos do que ele plantava e levou. Era o que ele produzia. Era o que lhe estava à mão, era que de uma certa forma lhe era mais fácil e mais cômodo. Mas Abel tinha consciência não só a grandeza de Deus, mas da orientação de Deus, e decidiu obedecer a Deus. E entendeu, porque Deus havia dito que o culto e a adoração precisavam de derramamento de sangue de um animal inocente. E ele era pastor de ovelhas, diz o texto lá de Gênesis, capítulo 3, que ele foi no seu rebanho, pegou a primícia, o texto é muito claro e diz, a primícia, o primeiro, o melhor, o mais importante, sacrifica e leva para Deus essa oferta de um sacrifício de um animal inocente. Por isso, quando ambos chegam para cultuar, um traz um farnel de legumes e o outro traz a ovelha, primeira primícia sacrificada. Então Deus aceita, se agrada da oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, porque vê em Caim uma proposta desmerecedora, querendo se acomodar, querendo propor um caminho alternativo, o que lhe era mais cômodo, mais fácil, o que lhe estava no coração, enquanto Abel decidiu obedecer a Deus, levar um animal sacrificado. Por isso a palavra diz que Abel é testemunho para nós de fé. Daí eu concluo que fé está ligado diretamente à obediência.
Viver pela fé significa viver em obediência. Para você viver pela fé nesse tempo, nesse mundo, nessas lutas, vencer, ultrapassar, resistir e ser vitorioso, você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para cada coisa e não buscar o que é mais simples, mais fácil, mais lógico. Se você decidir pelo que lhe parece melhor, você está escolhendo o caminho da oferta de Caim. Mas se você vai à Bíblia, pela oração descobre o que é que Deus quer que eu faça diante de cada circunstância, você está seguindo o caminho de Abel. Quando obedecemos, vivemos pela fé. Quando desobedecemos, escolhemos o caminho da nossa mente, do nosso coração. Quinta e penúltima lição: viver pela fé é ver o invisível. Viver pela fé é ver o invisível. Você ainda está aí? Quem está aí diz amém. Amém. Viver pela fé é ver o invisível. Olha que verso primeiro diz, olha, fé é convicção de fatos que eu não vejo. Fé é estar convicto de coisa que eu não vejo. Verso 7. Pela fé, Noé foi instruído sobre coisas que ele ainda não... Verso 7. Foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Mas aí ele foi, obedeceu, aparelhou a arca e tal. Pela fé, verso 8. Abraão, quando foi chamado, largou tudo o que tinha, toda a comodidade, tudo que ele estava fazendo, a família, os bens, os recursos, andou por uma terra prometida que ele não sabia. Verso 8 diz que ele foi para um lugar onde ele não sabia para onde ia, andou, ficou aguardando uma cidade que ele tinha recebido como promessa. Sara, da mesma maneira, que não podia mais ser mãe porque já tinha 90 anos, recebeu uma promessa de que ia ser mãe. Seu marido já com 100 anos, ela com 90, recebeu promessa de que a sua geração, sua família seria como estrelas do céu, inumerável como a areia do mar. Verso 13 diz que eles todos tomaram posse disso, sem ter obtido a promessa, vendo-as de longe. E o verso 27 fala que Moisés abandonou o Egito, não teve medo do rei, permaneceu firme, porque ele via o invisível. Irmãos, se é uma das características mais fortes do povo, os heróis de Deus, daqui desse capítulo, a obediência, a segunda característica mais forte presente na vida desses heróis aqui descritos é enxergar os que os olhos naturais não podem ver. A fé é aquela que nos dá a capacidade de, embora vivendo nesse mundo, enxergarmos o que é invisível, enxergarmos o mundo de Deus, tão mais concreto e real do que aquilo que a gente vê. Nossas grandes lutas e grandes dificuldades, só que nós nos pautamos pelo que os nossos olhos veem. Nós ficamos acuados, amedrontados e sofridos, porque só vemos e tocamos e sentimos o que os nossos olhos são capazes de ver. Mas a palavra diz que viver pela fé não é viver apenas pelo que você está vendo, isso todo mundo vive. Viver pela fé é ter a capacidade de enxergar o mundo de Deus, o que é invisível. Citou o exemplo de Noé, pensem bem, Noé recebe uma palavra de Deus, olha, vai para o seu quintal, constrói uma arca enorme, vai chover uma chuva como nunca choveu nesse mundo, uma chuva torrencial que vai encher esse mundo, todo mundo vai morrer afogado. Vai para casa, no seu quintal, constrói uma arca para que você, sua família e os animais entrem e se salvem. Enquanto Deus foi falando e revelando isso, os olhos de Noé começaram a ver o que era invisível. Correu para casa e começou a construir a arca. Ele construiu a arca porque ele conseguia ver o invisível. Abraão está em Ur,
uma casa boa, uma família rica, estabilizado, e Deus vira para ele e diz assim: olha, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar onde eu vou te levar, você não sabe onde é, você não conhece, você não tem noção, eu vou te dar um lugar maravilhoso, uma terra espetacular, vou te fazer uma herança, vou te dar uma família grande. Ele vê isso que ainda era invisível, ele não sabia para onde ia, a palavra diz que ele saiu andando sem saber para onde ia, mas ele creu, porque ele viu o invisível, e ele vai andando em todo o tempo. O Senhor lhe diz: olha para o céu, está vendo as estrelas? Você vai ter uma geração tão inumerável quanto essas estrelas. Olha o mar, essa areia, você vai ter uma geração enorme. Mas ele tinha 100 anos, mulher 90, já havia parado de menstruar há muitos anos, mas ele creu, porque ele conseguiu ver o invisível. Viver pela fé é ter essa capacidade de ver o invisível. Vejam aí, 2 de Reis 6,17. Não desmarque Hebreus 11, mas 2 de Reis 6,17. É uma ilustração disso. 2 de Reis 6,17. É um texto que nós já citamos aqui várias vezes. É quando Eliseu e o seu jovem em Dotã, na cidade de Dotã, estão cercados pelo exército da Síria. E o rei da Síria manda todo o seu poderoso exército cercar Eliseu para matá-lo. E logo de manhã cedo, Eliseu ainda acordando, o seu jovem, o seu secretário, o seu boy, acorda, abre a porta para espreguiçar, tirar um leitinho lá da vaca para trazer para o café da manhã. E quando esse moço abre a porta, espreguiça, quando ele olha, cercando a casa de Eliseu, havia todo o exército da Síria, que estava ali para matá-los. E esse moço então entra num medo, num temor, logicamente falando, bem palpável. Aí ele volta correndo para dentro de casa e diz: Senhor, você não tem ideia do que está acontecendo aí fora. Verso 15, tem tropas, cavalos, carros, gente forte, bem aparelhada, o que nós vamos fazer? E Eliseu então diz: não tenha medo, rapaz, calma, está tudo tranquilo, tudo na paz. Os que estão ao nosso lado são muito mais do que os que estão lá fora. Aí o rapaz disse assim: esse cara pirou, não tem ninguém aqui de Israel, só tem um exército da Síria, nós estamos perdidos. E aí, como ele não entende isso, ele era um jovem ainda imaturo na fé, Eliseu, que era um homem que vivia pela fé, diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver, deixa ele ver o invisível. O texto diz: então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que ali estavam centenas de milhares de cavalos e carros de fogo de Deus cercando a casa dele para defendê-los e vencer o exército da Síria. Irmãos, o tempo todo o exército de Deus estava ali, mas o moço não conseguia ver, porque não tinha fé. A fé, sem a fé você é cego, com a fé você consegue enxergar o invisível. Vocês lembram um profeta Obadias? O profeta Obadias, o seu livro começa assim: veio a visão do Senhor para Obadias. Obadias está vendo a terra destruída, o povo de Israel cativo e o povo de Edom e a Babilônia vitoriosos. E Deus deu uma visão para Obadias dizendo, é assim o livro de Obadias, você pode ler em casa que é um capítulo só. Ele vê o povo de Deus vencendo, vitorioso, voltando para a terra, e o povo da Babilônia e o povo de Edom sendo destruído. Uma outra visão. Viver pela fé é ganhar um óculos de Deus, onde você é capaz de ver que essa realidade na qual você está vivendo, esse lugar onde você está passando, essas dificuldades que você está enfrentando, aquilo que você está ouvindo, sentindo e tocando, não são a única realidade. A realidade de Deus é mais real do que a concreta realidade que te assusta. O que te oprime, o que te preocupa,
é menor do que a realidade do Deus Criador dos céus e da terra. E viver pela fé é ganhar a visão do invisível. Concluo dizendo que a sexta lição nesse capítulo é que viver pela fé é ter os pés no chão, o coração em Deus e a mente no eterno. Viver pela fé é ter os pés no chão, o coração em Deus e a mente no eterno. Verso 24 e 26, Moisés decide trocar o palácio pelo deserto. Por quê, hein? Que loucura, hein? Moisés foi criado como filho da princesa do Egito, herdeiro do trono, posição de honra e destaque. Moisés tinha o que todo mundo queria ter, preste atenção nisso. Moisés era o ideal do mundo. Moisés era príncipe do rei, do Egito, acesso a comidas maravilhosas, conforto, roupas, trajes, cultura, biblioteca, livros espetaculares, andava bem vestido, bem arrumado, cheiroso. Todas as lojas de grife mandavam lá para o palácio as roupas para ele experimentar primeiro. Antes de botar nas lojas, mandava para lá, para Moisés, o príncipe. Uma benesse para você. Estou te mandando um casaco, uma calça agora com um material diferente. Olha, esse sapato aqui é um couro especial. Tudo de bom ele tinha. Todo moço queria ser igual a Moisés e toda moça queria ter um partido daquele. Ele estava numa boa, ele estava no ponto ideal, ele estava como fruto e alvo de toda a inveja. Mas diz a palavra que ele decide abrir mão do trono do Egito para cumprir um propósito que Deus tinha para ele: libertar o povo do cativeiro, levar o povo para o cumprimento do projeto de Deus, ter um povo morando na sua terra, na terra escolhida. E ele então considera que a vergonha, o opróbrio de fazer parte de um Cristo, de um povo de Deus, derrotado entre aspas, crucificado entre aspas, era muito melhor do que sentar no trono, vestir coisas boas, ter uma posição de destaque. Ou seja, ele estava ali, mas o coração dele estava no eterno. Ele tinha a capacidade de entender que mesmo que ele vivesse 80, 85, 90, 100 anos de vida, do bom e do melhor, matematicamente até falando, era muito melhor viver como rei a eternidade. Se você não olhar para a fé, para a ética de Deus, só pela matemática você diz assim: é muito melhor ser eternamente príncipe no céu do que ser 100 anos príncipe no Egito. Eu quero é fazer a vontade de Deus. Mas o texto mostra que ele não era um alienado, um visionário, um louco, um bobão estranho, não. Ele estava absolutamente envolvido com o seu contexto. Ele sabia o que tinha que fazer, as coisas que ele tinha que enfrentar, ele sentia as dores do seu povo, ele decidiu descer, ele decidiu lutar, ele considerou que Deus e a proposta de Deus eram mais importantes. Meus irmãos, já estou concluindo, muitas vezes nós somos crentes que falamos muito, lemos muito, pregamos e cantamos muito a respeito do céu e da eternidade, mas vivemos todos os dias e nos comportamos, decidimos, priorizamos, educamos nossos filhos, tomamos decisões nas suas vidas como se o céu não existisse, como se a vida eterna nunca fosse chegar. Na igreja você canta, fala de céu. Se eu perguntar aqui a todo mundo aqui, quem aqui acredita no céu e na vida eterna, eu tenho certeza que 99,9%, se não 100%, vai dizer: eu acredito. Mas quando a gente sai daqui para segunda-feira, vive, decide, opta,
toma posições, escolhas, como se a vida eterna nunca fosse chegar. Sabe por quê? O nosso coração não está no eterno, nosso coração está no passageiro. Porém, a Bíblia diz que nós aqui somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. As nossas perdas, nossas crises, nossos fracassos, nossos insucessos aqui realmente nos adoecem, realmente nos entristecem, mas isso é nada diante do que nos está proposto na eternidade. Se vivermos 80 anos de fracasso na terra, viveremos a eternidade de sucesso com Deus. E viver pela fé é ter o pé na terra, o coração com Deus e a mente na eternidade. Viver pela fé é tomar decisões, sabendo que tudo não é aqui, mas tudo está lá. Caminhar olhando para a proposta de Deus. Diz o texto de Abraão que ele saiu de casa, largou o que ele tinha, o conforto, a casa, os terrenos, os bens, o gado, porque ele andou sabendo que havia uma pátria especial, celestial proposta a ele. E que Moisés largou tudo porque pensava no opróbrio de Cristo como mais importante do que os bens da terra. Concluo, irmãos, dizendo que a palavra de Deus nos diz que nesse tempo de dificuldades, tempos de conflitos, tempos de coisas inexplicáveis, de situações que a gente diz assim, é difícil viver como a gente está vivendo. O único caminho para o justo é viver pela fé. E viver pela fé, em primeiro lugar, é pôr em prática aquilo que a boca confessa. Viver, pôr em ação o compromisso. 2, precisamos estar convictos e convencidos de que Deus é fiel e o que a sua palavra diz vai acontecer. Não sejam iludidos, sejam convictos. O que Deus falou vai acontecer. 3, acolha em paz no seu coração que o inexplicável hoje é totalmente explicado na mente de Deus. Quem anda pela fé entende que você e eu não somos a medida e a regra, a avaliação das coisas. Se eu não entendo, é porque eu sou limitado, mas Deus entende. Se eu estou vivendo assim, passando por isso, sofrendo isso, eu não entendo, mas eu aceito, eu acolho no meu coração, sabendo que o meu Deus está tendo toda a explicação para o meu inexplicável. 4, fazer da vontade de Deus, pela obediência, o nosso roteiro de vida. 5, viver pela fé é enxergar o que está além do concreto, enxergar o invisível. E, em último lugar, viver pela fé é manter os pés no chão, mas o coração em Deus e a mente no eterno. Vamos orar, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé. Eu quero orar com os irmãos. Senhor, nessa noite, eu estou absolutamente convencido pelo Teu Espírito Santo de que temos essa necessidade para agora de vivermos em prática pela fé. Sair de declarações de boca, sair de confissões teóricas, mas nos comprometermos de fato com a palavra e as promessas de Deus. Te peço nessa noite por mim e por cada irmão aqui presente, vivendo inexplicáveis, vivendo conflitos, vivendo desafios, vivendo desânimos, que nessa noite o Senhor venha com esse óculos maravilhoso, que nos faz enxergar o invisível, que nos faz priorizar o eterno, que nos faz ter paz diante do inexplicável, nessa convicção na qual cada um aqui precisa responsavelmente tomar uma decisão. Eu vou crer, eu vou confiar, eu vou entregar, eu vou experimentar, eu vou pôr em prática aquilo que a palavra, aquilo que temos ouvido, aquilo que o Senhor nos tem dito. Levanta o abatido, restaura o caído, fortalece o enfraquecido, anima o desanimado nessa noite. Em nome de Jesus,
leva a gente para casa hoje diferentes. Cumpre em nós os teus propósitos, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos.